A motivação para a criação de uma empresa, ela pode variar em muitos aspectos, dependendo do fundador e do ramal de negócios. No meu caso em específico, a fundação do ITEC deu-se por causa da necessidade, onde eu me encontrava em uma situação de desemprego, mesmo tendo um currículo invejável, com mestrado concluído, 3 graduações, 2 pós-graduações e doutorado em andamento, não conseguia emprego em nenhum lugar. E diante dessa situação em que eu me encontrava, foi necessário então dar lugar ao empreendedorismo, onde decidi reunir as habilidades e os conhecimentos que tinha em relação à educação e colocá-los em prática em forma de um instituto para treinamento de pessoas, treinamento de performance, treinamento na área eclesiástica e áreas correlatas que foram surgindo. Foram inúmeros os desafios para nós iniciarmos o ITEC. E o maior desafio era exatamente o financeiro. Eu estava desempregada, o Iron desempregado, meu esposo desempregado. E quando o Iron me fez o convite, ele me apresentou a pauta, ele já havia preparado anteriormente a pauta. Foi a primeira reunião que nós fizemos, onde eu a convidei para ser minha sócia no empreendimento. E aí, quando ele me apresentou a pauta, estava lá um custo de 50 mil. Imagina, 50 mil há 10 anos atrás, para pessoas que estavam desempregadas. E como ele falava assim, com tanta segurança, eu olhei para ele e perguntei: quanto nós temos? Ele disse: nada. Eu não tinha dinheiro para pagar e nada mais justo do que oferecer, uma cota de sociedade para que ela ombreasse comigo aí nessa trajetória. Afinal de contas, eu precisava de uma coordenação pedagógica, enquanto eu me envolveria com questões um pouco mais administrativas. Eu acredito que naquele momento ele deve ter pensado assim: ela vai fugir porque não tem nada. E eu disse para ele: tem coragem de trabalhar? Ele disse: com certeza. Eu disse: bom, eu também tenho. Na época, assim, no início foi bem desafiador mesmo, principalmente naquele ano. Eu tinha um Unozinho, um Uno vermelho. Nós plotamos esse Uno. O Iron tinha uma moto. Posteriormente, ele também adquiriu um carro e plotou esse carro. Nós fomos juntando tudo aquilo que nós tínhamos. A gente decidiu, dar um passo a mais na instituição, alugando um espaço e iniciando atividades relacionadas à educação de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente. E aí foi juntando aparelhos de data show, livros que nós tínhamos, alguns móveis de casa, tapete, tudo para montarmos a nossa sede. E fomos em busca, de trabalhar. Nós viajávamos para cidades pequenas, como Banac, como Vila Paraguaçu, Distrito Rio Vermelho. E essas viagens eram assim, cômicas, bem diferentes, porque durante a nossa viagem, algumas vezes nós passamos por situações de inundações, de muita lama e atolávamos. O nosso começo também foi um começo onde nós fazíamos tudo. E eu não tinha quadro de pessoal e não tinha capital suficiente para poder fazer contratações. Os funcionários eram eu, o Iron, o Joab também prestava serviço, o Valnei, mas eu e o Iron como os principais. Então nós éramos professores, ministramos aulas aí em vários cursos. Nós éramos professores, nós limpávamos a instituição, era diretor, era secretário. Algumas vezes o Iron também foi pedreiro, quando foi preciso fazer a sede aqui onde nós já estamos.
Então, assim, foram muitos desafios. E eu sempre dizia, vamos fotografar, vamos deixar para a posteridade. E eu digo para vocês, se nós não tivermos certeza do que queremos, fé de que nós vamos conseguir, realmente fica difícil. Mas deu tudo certo. Os desafios, como eu falei a princípio, eram esses financeiros, o desafio de conhecimento, o desafio de saber onde nós iríamos começar, com quem. E acredito que depois do financeiro, o maior desafio foi fazer com que as pessoas entendessem e dessem credibilidade à nossa instituição. Você inicia uma empresa nova em uma região interiorana, onde você não é uma pessoa que tem renome, você não é uma pessoa que tem nenhum tipo de influência. Então, atrair as pessoas para esta empresa e gerar nelas confiança para que elas contratem os seus serviços se torna um desafio muito grande. E mostrar essa credibilidade, apresentar realmente de fato essa credibilidade não foi muito fácil, e graças a Deus que nós conseguimos trazer para aqueles que estiveram, que caminharam conosco. Alguns alunos enfrentaram seus familiares porque acreditavam. O nome da instituição, ele surgiu com base na ideia criativa da instituição. Instituto. Havia ali uma premissa de instituição sem fins lucrativos, com vistas à atuação no terceiro setor, de treinamento. Tínhamos uma visão focada no treinamento de pessoas em diversos segmentos, quer seja na área de tecnologia, indústria, comércio, eclesiástico e outros que se fizessem necessário. E educação continuada, um nicho que nós decidimos atuar também, que foi atender pessoas já com graduação e que tinham interesse em cursos de extensão universitária ou pós-graduação. Então a gente trouxe essa ideia vinculada a parcerias com outras faculdades, instituições de ensino superior e vinculamos também essa premissa no nome. E Carajás tem ali uma força, devido à região em que a nossa instituição ela está localizada e também há um desejo que surgiu há um tempo atrás de uma boa parte da população de haver um desmembramento, uma divisão aí no estado do Pará, dividindo em 3 regiões. E trouxemos então esse nome fortalecendo a nossa região e principalmente valorizando a identidade local, valorizando os nossos profissionais locais, a educação de forma geral aqui na nossa região. No primeiro ano de funcionamento do ITEC, o momento marcante foi foram vários, mas nós tivemos a oportunidade de recebermos uma biblioteca do projeto Primavera, da Vera Quagliato. Ela se lembrou de nós e nós hoje temos essa biblioteca com o nome de um dos nossos professores. Essa pessoa, ele é vivo ainda, o professor Jesus Acácio. Então a biblioteca recebe o nome do professor Jesus, que ficou assim lisonjeado em poder ter sido homenageado. Ele foi o nosso professor durante o nosso mestrado, o professor Jesus Acácio, um grande filósofo. Então foi um momento marcante. Muitas mudanças aconteceram no ITEC, mas a principal foi uma mudança de mentalidade no modus operandi da instituição. Uma vez que a instituição ela foi criada com foco em treinar pessoas localmente, ela tinha uma visão bastante limitada em relação ao alcance de público, porque basicamente nós só conseguimos trabalhar com um público local.
E a principal mudança que ocorreu foi a migração do sistema da instituição para oferta também de cursos à distância, onde hoje nós alcançamos uma massa muito maior do que quando iniciamos. O ITEC, ele oferta cursos na modalidade EAD, mas esse aluno ele não fica apenas no EAD. Ele tem a oportunidade de aplicar esse conhecimento nas aulas práticas, aqui com o professor, uma carga horária definida para cada curso. Então nós temos cursos com 20% dessa carga horária em sala, outros cursos, a exemplo do técnico de enfermagem, que são 50% da aprendizagem prática, pois nós sabemos que a prática ela traz mais excelência ao conhecimento. Então, ao longo desses anos, muito se fez. Quando eu olho para trás e vejo coisas, momentos que nós participamos, nós vimos quanto nós podemos mudar. Então, uma das grandes mudanças que ocorreram é que quando nós iniciamos, as metodologias ainda eram muito engessadas e nós ousamos em utilizar metodologias inovadoras, ousamos em termos uma plataforma própria e que a cada ano ela vem se aprimorando ao que tem de melhor. Houve também outras mudanças, como por exemplo, uma transição de marca que foi feita devido justamente ao crescimento da instituição. A princípio, o ITEC era a instituição mãe e posteriormente nós tivemos então que fundar o SEC, que foi o Centro Educacional Carajás. O ITEC se tornou a entidade mantenedora, o SEC se tornou uma entidade mantida e desvinculamos também ali muito no que diz respeito às atividades. Hoje o ITEC se torna uma instituição que promove negócios entre outras empresas do setor educacional ou não, e também o Centro Educacional Carajás, que foi uma empresa que ficou focada exclusivamente na oferta de cursos e nas qualificações técnicas. Bom, além do obstáculo financeiro, o maior obstáculo, como falei anteriormente, era o da credibilidade. Então nós tivemos situações de pessoas da família abrirem a porta da sala e dizer assim, sai daí porque você não conhece essas pessoas. A gente já enfrentou de tudo, desde críticas de pessoas muito próximas a nós, inclusive de familiares e amigos, críticas de mentores que achavam que não iria dar em nada, mas isso foi o mínimo do que a gente iria enfrentar. Na gestão de um negócio, a falta de capital próprio para investimento acaba sendo obstáculo significativo no desenvolvimento das atividades. Tivemos obstáculos de espaços onde nos era oferecido para ministrar aulas. Nós estivemos em comunidades que a sala ela não podia ser fechada, praticamente ela ficava aberta. E várias vezes chegava até pessoas assim da família, ei, fulano, estão te chamando em casa, ei, aconteceu isso. Tudo era muito improvisado, então assim nós enfrentamos muitos obstáculos nessa questão da improvisação, de chegar numa cidade, faltava energia, não tinha Wi-Fi, não tinha como montar um data show, um projetor, e aí os professores acabavam imprimindo o slide para que pudesse ministrar uma aula, muitas vezes material pedagógico, alunos com muita dificuldade financeira. Alguns dos nossos alunos foram bolsistas 100%. Interessante que nós não tínhamos para a gente, mas Deus nos dava graça de podermos ajudar um aluno com bolsas de estudo. Houve também, já em data mais recente, outros que a gente pode considerar ainda mais agravantes, que foi, por exemplo, adventos como o da pandemia Covid-19. Nesse período, nós sofremos um golpe muito duro
né? Não somente nós, mas várias instituições, quer sejam de ensino ou outros ramos de negócio, nos quais muitos não conseguiram permanecer de portas abertas. No nosso caso, nós perdemos cerca de 70% do nosso alunado. Enfrentamos, se a situação até então já era bastante complicada, ficou ainda pior. Então, foi necessário recorrermos a muitos meios para a gente conseguir se manter. Foi um período que utilizamos de muitos empréstimos, nos utilizamos de muito comércio, né, de bens próprios já adquiridos, e não foi fácil manter a escola aberta nesse período. Mas com um toque de amor por aquilo que nós fazíamos e fazemos, e também com os investimentos que foram muito assertivos aonde colocamos os recursos angariados durante esse período, nós conseguimos superar, né, a crise promovida aí pela Covid-19, e foi um período que, embora estivesse sendo difícil, considero um período de grande crescimento, tanto em quesitos administrativos, quanto de expansão também do ramal de negócios da instituição. A pandemia 19 foi o meio e o período de tempo em que nós tivemos aí um up em nossa trajetória. E hoje o ITEC ele é parte desse crescimento na nossa sociedade, principalmente a nossa região e toda a cidade de Tinguarense. Nós hoje já fomos convocados para inúmeras atividades extracurriculares, pessoas que têm interesse em participar conosco desse processo, porque vê o crescimento do ITEC, pessoas que estão hoje como autoridades eclesiásticas, que estiveram aqui fazendo curso de teologia e hoje são pastores, evangelistas e trabalhando nas suas comunidades religiosas, outros que fizeram cursos aqui profissionalizantes e mudaram vidas com cursos de primeiros socorros, instituições que nos procuraram para nós trabalharmos com eles, cursos de primeiros socorros, cursos de Libras, Braille, várias áreas nós investimos para que a cidade tivesse um crescimento. Nós temos muitos alunos que estudaram conosco bem no início das nossas atividades, alunos que não tinham condições de pagar cursos, que nós concedemos bolsas, mesmo não tendo dinheiro para financiar e não tendo quem nos ajudasse, a gente abriu mão de ter um certo ganho para poder ajudar pessoas. E hoje, observar essas pessoas concursadas, essas pessoas com carteira assinada, exercendo a profissão que eles tiveram a oportunidade de se qualificar aqui conosco no ITEC, isso constitui-se um impacto de nível social muito grande na vida dessas pessoas, e isso não deixa de ser propagado. Uma vez que conseguimos semear uma boa semente, com certeza essa semente ela germina e ela produz. Nós já tivemos aqui no nosso grupo de discentes pessoas com idade superior a 70 anos que concluíram o curso do EJA, e nós também já pensamos aqui, já trabalhamos com cursos de informática básica para a melhor idade. E esse aluno citado, ele tinha muito medo de voltar à escola. Alguns diziam que ele não tinha mais idade, mas ele acreditou, e tanto é que a nossa plataforma ela é tão pensada em equalizar que o aluno conseguiu fazer o seu ensino fundamental e concluiu também o seu ensino médio, né? E o depoimento foi de que ele jamais pensou em acessar um computador para estudar sozinho.
Claro que, como disse anteriormente, não é totalmente sozinho, porque os nossos cursos ele possuem também uma carga horária presencial para tirar dúvidas com esse professor da disciplina. Então, posso dizer que os mais de 5.000 alunos que já se formaram conosco em diversos cursos, esses alunos, eles têm uma história boa para falar ao nosso respeito, eles têm algo marcante na vida deles, desde o momento que entraram em nossa sala de aulas e o momento que saíram delas. A maior conquista, e podemos considerar como um marco na história do ITEC, é o credenciamento dos cursos técnicos. A princípio, nós conseguimos o credenciamento de 8 cursos. Hoje, ao longo desses 10 anos, já são 17 cursos técnicos. O supletivo, o EJA, para o ensino fundamental e médio. O credenciamento próprio foi uma sensação indescritível de conquista, de realização, de satisfação, de alcance de objetivos. Afinal de contas, você iniciar um projeto sem recursos financeiros, sem um financiador para dar continuidade à execução do projeto é algo desafiador. E quando você consegue essas pequenas conquistas, que se tornam o pivô de tudo o que a gente tem conquistado até aqui e que ainda conquistaremos, isso para a gente é algo que é indizível a importância desse acontecimento no ITEC. E diga-se de passagem, obtivemos esse credenciamento durante o período da pandemia Covid-19, um momento em que muitas empresas fecharam as portas. Nós nos reunimos de forma online e obedecendo às regras ali de distanciamento social, algumas vezes no escritório, para construir a nossa documentação e dar entrada no Conselho Estadual de Educação. Então, isso para a gente foi um momento marcante na nossa história, no nosso caminho. E também uma grande conquista foi desse ano de 2024, foi o da certificação por competência profissional. Haja vista que a nossa instituição ela é a única no Sul e Sudeste a ofertar a certificação por competência profissional e a segunda em todo o estado do Pará. Nós já conseguimos certificar ao longo desses 10 anos mais de 5.000 alunos em todo o Brasil. Fizemos parcerias com instituições, a exemplo da Unifespa, tivemos um encontro com o embaixador do Oman para apresentarmos os nossos cursos na área do agro, além da expansão da nossa instituição com aproximadamente 49 afiliados, são mais de 5 polos, a aquisição de 3 escolas e a mantenedora do SEC, que é o Centro Educacional Carajás. Os valores que constituem o alicerce da nossa instituição é sempre uma ação ética perante os nossos associados e também ao nosso corpo docente, discente e aos nossos colaboradores direto e indireto, além de uma política de compliance sólida e também resiliente, com a finalidade de manter sempre uma boa estrutura organizacional, sempre prezando pela legalidade e o reconhecimento de todas as ações que nós fazemos de forma individual ou coletiva, envolvendo o Grupo Educacional ITEC de uma forma geral. Nós acreditamos no pleno desenvolvimento do educando ao seu tempo e conforme as suas agendas, conforme essa agenda do seu dia a dia lhe proporciona. Estudar exige tempo e muitas vezes esse nosso aluno ele não dispõe desse tempo. E aí a nossa plataforma ela dá ao aluno a possibilidade dele fazer o seu horário de estudos. Trazendo sempre uma estrutura com uma tecnologia
refinada, ao mesmo tempo simples e intuitiva de serem utilizadas, proporcionando ao indivíduo acesso à educação de qualidade, além de permitir, né, ao sujeito da educação, o educando, exercitar a sua autonomia, a sua criatividade e também a sua liberdade de expressão e principalmente a sua disponibilidade de tempo. E diga-se de passagem, um dos motivos dominantes pelo qual muitas pessoas não vêm para uma sala de aula é a ausência do tempo, né? Então ele tem ali a possibilidade de estudar, de ler os conteúdos, assistir às videoaulas. Nosso material também pode ser baixado em PDF para que ele possa guardar no HD do seu computador. Ele pode acessar em casa, pelo celular. Tudo é pensado para esse aluno do século XXI. O aluno que não tem tempo, por isso os conteúdos eles são mais objetivos, eles não podem ser tão extensos, porque o nosso aluno ele não tem muito tempo, ele não disponibiliza desse tempo de ficar 4 horas estudando. Então ele pode ali, de acordo com a sua agenda, ver qual o curso que ele vai estudar, qual a disciplina. O ITEC se propôs, dentro da sua missão, se tornar a maior holding educacional do Brasil. E pelos próximos 10 anos, nós estamos colocando já em prática um processo de expansão em nível nacional, com uma política e um compliance muito sólido, abrangendo aí diversos estados. Atualmente já em Santa Inês, no estado do Maranhão, também em Coronel Fabriciano, no estado de Minas Gerais, e em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, nós temos aí já um processo de expansão caminhando para outros estados, e dentro dos próximos 10 anos nós alcançaremos todo o território nacional. E temos aí também outros cursos técnicos que virão na área financeira, né, para alguns projetos. Aguardem, novidade. Então, essa é a nossa proposta, continuar contribuindo com o conhecimento, principalmente daqueles que não possuem tempo para estudar. Dentre os vários projetos e iniciativas do ITEC, transformar essa empresa que começou como um instituto em uma holding não financeira, administrando várias empresas do segmento educacional ou não, e trazendo essas empresas para dentro do grupo educacional ITEC, adquirindo delas percentual de sociedade ou até mesmo as cotas totais de propriedade das empresas. Além dessa articulação empresarial, nós temos também as articulações educacionais. E uma das nossas articulações que está em alta é o processo da certificação por competência profissional, onde nós atuamos com profissionais dos setores da indústria, da saúde, da área de negócios e entre outras áreas que também ofertamos a qualificação técnica por meio da competência profissional. Então, esse tem sido um projeto piloto de expansão, mas nós não nos resumimos apenas a essa estrutura. Nós temos também outros projetos que estão em pleno desenvolvimento, como a criação, né, de um segmento tecnológico também dentro do grupo, que vai ampliar as nossas ações aí e transmitir para as pessoas, principalmente instituições de ensino,
a acessibilidade a um sistema de gestão educacional, a um sistema de educação à distância, a sistema de marketing educacional, tudo isso reunido em uma única plataforma. Então, o ITEC é uma instituição que não para. O ITEC é uma instituição extremamente criativa e as mentes por trás do ITEC, essas mentes elas não param em nenhum momento de pensar, elas não descansam, elas são incansáveis no que diz respeito a planejar crescimento e expandir as ações institucionais. Todo sujeito é capaz de aprender. E o nosso maior legado é que não seja apenas por um diploma, mas por uma busca insaciável pelo conhecimento e que ele sinta-se capaz de ter autonomia como cidadão e também capaz de mudar. O conhecimento, ele empodera e pelo conhecimento nós podemos mudar uma cidade, mudar uma região, mudar um estado, mudar o mundo. O legado do ITEC já construído ao longo desses 10 anos, sem sombra de dúvida, resume-se em uma frase: não desista. Todos aqueles que têm o privilégio de nos acompanhar e de nos conhecer um pouco melhor, precisam ter em mente isso: não desista. Nós somos o exemplo vivo de quem passou por muitas dificuldades, por muitos problemas, mas pelo fato de não termos desistido, nós nos tornamos uma instituição de renome, não somente na nossa cidade, no nosso estado, mas em nível nacional. Então, nada daquilo que acreditamos e nos dedicamos com esmero em cima desse projeto pode ser deixado à beira do caminho. Por mais que às vezes a situação esteja difícil, por mais que pareça tudo ser incontornável, a realidade é: não desista. Né? Quando nós persistimos naquilo que nós objetivamos fazer, o sucesso ele chega até a nossa porta e muitas das vezes, quando nós menos esperamos, chegam as oportunidades. Aí é só você abraçar e seguir adiante.